Fala galera do nivelamento, estamos aqui de volta para a nossa terceira aula sobre funções. Vamos continuar com as funções quadráticas. A gente vai ver alguns pontos importantes do gráfico. Observem o que a gente chama de vértice. Ele é um ponto, né? Tem duas coordenadas, tem coordenadas xv e yv. As coordenadas do vértice, se você quer plotar o vértice aqui, é muito simples. Basta você, utilizando os coeficientes, calcular o valor da abscissa do vértice e também os coeficientes calcular a ordenada. Todo mundo está lembrado do que é esse delta, né? Lembra da equação do segundo grau, da professora Genoveva? Então, esse delta é π² menos 4ac. Então, dessa forma, você pode obter esse ponto aqui, esse ponto notável, né, que é o ponto do vértice no gráfico. Outros pontos notáveis seriam as raízes. Todo mundo está lembrado das raízes? Deixa eu ver se no próximo slide tem isso daqui. Tem, né? Então vamos voltar aqui. Esses pontos notáveis também da parábola são importantes no esboço do gráfico, né? Aqui seria x', x2', estão lembrados? X', x2', menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Né? Mais seria aqui para o x2', o menos para o x'. Esse outro ponto também é interessante, né? Quando corta o eixo y, então basta você fazer o x igual a zero, né? Para x igual a zero, y vai ser igual a quanto? A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Então y vai ser igual a c. Esse ponto daqui seria o ponto 0c. Tudo bem, gente? Muito bem, adiante. Funções crescentes. Vamos ver agora algumas características, tá? Das funções. Funções crescentes e decrescentes. Bom, função crescente e decrescente, pelo gráfico dá pra gente ter uma ideia do que é isso. Mas como é que a gente fala isso de uma maneira matemática? Olha, sempre que nós estivermos no domínio aqui, tá? Quando aparecer x, a gente está no domínio. Ok, aqui ó, no domínio. E quando aparecer f de x, nós estamos aqui, na imagem. Tudo bem? Então, quando é que a minha função vai se chamar crescente? Sempre que eu pegar dois elementos no domínio, um maior do que o outro, né? Um elemento no domínio maior do que o outro, e eles produzirem na imagem a mesma ordem, ou seja, a imagem desse número que já era maior do que o outro no domínio, continuar a ser maior do que a imagem do outro número que era menor no domínio. Se mantiver essa ordem, a ordem é mantida para quaisquer valores do meu domínio, né? Qualquer valor x1 e x2 do meu domínio, então nós diremos que essa função é crescente. Quando é que ela vai ser decrescente? Quando essa ordem mudar. Pego elementos no meu domínio, um maior do que o outro, quando eu calculo a imagem, inverte. O que era maior vai ter imagem menor. Ok? E aí nós teremos uma função chamada de decrescente. Ora, claramente a gente pode ver isso nesses gráficos. Observem aqui que mudou um pouquinho, né? Na verdade o x2 é que é maior do que o x1, mas vejam, a imagem do x2 vai continuar a ser maior do que a imagem do x1, ou seja, a ordem, né? x2 maior que x1, f de x2 maior do que f de x1, a ordem foi mantida. Já aqui, olha só, veja, o x2 é maior do que o x1, tá certo? Ou x1 menor do que x2, que é a mesma coisa. E quando a gente obtém a imagem,
o que acontece? O x2 era maior do que o x1. Olha a imagem do x2 e olha a imagem do x1. Quem é maior? Tá claro, né? O f de x1 é maior do que o f de x2, ou seja, a imagem do x1 agora vai ser maior do que a imagem do x2. Então inverteu a ordem. Então, função decrescente. Outra característica da função, ela ser sobrejetora. O que significa a função ser sobrejetora? Nesse diagramazinho dá bem para perceber. Vejam, aqui é o meu conjunto de chegada, que é chamado de contradomínio. Aqui o meu conjunto de partida é chamado de domínio. Cuidado, não vão confundir contradomínio com imagem. Contradomínio é o conjunto no qual a imagem vai chegar, tá? Então a imagem, na verdade, ela está contida dentro do contradomínio, tá? O contradomínio contém a imagem. Tudo bem? Aonde as setinhas chegarem é a imagem, mas digamos poderia ter elementos aqui do contradomínio que não chegasse nenhuma setinha, tá? A gente vai apagar isso daqui, vai apagar aqui, tá? Muito bem. Voltar aqui. Então vejam que nesse caso o B só temos 3 elementos e sempre chega alguém do domínio neles, né? Em todos os elementos do meu contradomínio sempre tem alguém que chega lá. Então esse é o meu conjunto imagem também. Meu conjunto imagem coincide o conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio, quando ele coincidir, quando ele for igual ao contradomínio. Nós diremos então que a nossa função é sobrejetora. A maneira matemática de dizer isso, com uma formalização, tá? A matemática tem a formalização, tem uma linguagem própria, nem sempre é muito compreendida, porque é uma linguagem que só com o tempo você vai se habituando a ela, tá? Por exemplo, esse símbolo significa se e somente se. Mas também pode ser utilizada para definição, porque a definição é um se somente se, tá? Definição é quando você atribui a uma determinada palavra o seu significado, né? Então a gente está dizendo aqui o que é uma função sobrejetora, a gente vai dizer o que é, então nós estamos definindo o que é uma função sobrejetora. Também pode ser utilizado esse símbolo. Muito bem, aqui esse símbolo daqui a gente diz para todo significa qualquer que seja, né? Então, e aqui é existe. O tal que às vezes é simbolizado por um ponto e vírgula. Vocês vão se acostumar com isso com o passar do tempo. Tudo bem? Então vamos ver a definição de sobrejetora. Vocês já tiveram a ideia, já falou. Agora vamos ver formalmente qual seria a definição. A gente diz que uma função é sobrejetora quando qualquer que seja o elemento, olha aqui, eu estou riscando aqui esse elemento, qualquer que seja o elemento que eu pegue no contradomínio, sempre eu consigo, qualquer que seja o elemento que eu pegue no contradomínio, sempre eu consigo obter um elemento do domínio cuja imagem desse elemento do meu domínio vai ser igual àquele elemento no contradomínio que eu peguei, tá? Então, essencialmente aqui está dizendo imagem igual a contradomínio, tá? Mas não basta dizer isso, tem que formalizar dizendo tudo isso daqui, tudo bem, gente? Com o passar do tempo vocês, espero, né, vão se habituando a isso, tudo bem? Muito bem. Olha só esse exemplo, gente. Nós temos a nossa função afim 3x menos 1. Bom, eu convido vocês a observarem. Nós já sabemos
que o domínio da função é os reais, o contradomínio os reais. Agora, será que a imagem vai coincidir com o contradomínio? Como é que a gente vê isso na prática? Tá? Se você já tiver o gráfico, você olha esse gráfico, projeta esse gráfico aqui, projeta. Como se projetar significa ver essa sombra, tá? Se olhar para cada ponto daqui, ver o valor da ordenada dele. Você projeta. Se essa projeção ela preencher, ó, tô correndo aqui em cima do eixo das ordenadas. Se ela preencher todo o eixo, gente, é sobrejetiva. Tá? Então uma reta, imagina essa reta aqui se prolonga para lá, se prolonga para lá. Se você olhar a sombra dela aqui, a projeção dela, desses pontos no eixo das ordenadas, você vai ver que vai preencher todo o eixo. Então essa minha função é sobrejetiva. Agora, um exemplo de uma que não é sobrejetiva é essa função quadrática x ao quadrado. Olha só, se você pegar e projetar todos esses pontos aqui, ó, pego um ponto aqui e vou projetar aqui no eixo das ordenadas. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai preencher só essa parte de cima do eixo y, gente. Só aqui. Essa parte daqui que eu estou riscando agora não vai ser preenchida. Então, veja, aqui, aonde é preenchida, é o meu conjunto imagem, tá? Da minha função. Só que o meu contradomínio é todo o eixo y. Então, a minha imagem não preenche todo o contradomínio. Isto é, a minha imagem, aqui, imagem diferente do contradomínio. Quando a imagem é diferente do contradomínio, então nossa função não é sobrejetora. Todavia, muito cuidado, gente, aqui é pegadinha mesmo na matemática. Se nós alterarmos na definição da nossa função, se nós alterarmos o nosso contradomínio para que ele coincida com a imagem, tá? Se nós alterarmos, então, ora, se nós alteramos de propósito para que coincidisse, o nosso domínio passa a ser só isso, ó, só os reais positivos. A gente esquece essa parte daqui, esquece. E então nós teremos nossa imagem igual ao contradomínio e voltou a ser sobrejetora. E passou a ser sobrejetora agora, tá certo? Cuidado, gente, pegadinhas. Função injetora, vamos à definição. Gente, função injetora é o seguinte. Imagina, se você pega dois cabras distintos aqui no domínio, eles podem chegar no mesmo elemento no contradomínio ou não. Se quaisquer dois que você pegue sempre cheguem em elementos distintos no contradomínio, então nós diremos que essa nossa função é injetora, tá? Então, a gente não vai ter essa situação daqui. Digamos, vou criar um outro elemento daqui, aqui em A, tá? Se esse outro elemento em A chegasse aqui nesse outro elemento, ou seja, tivéssemos dois cabras aqui de A chegando no mesmo elemento em B, isso significaria que a função não é injetora, ok? Deixa eu apagar aqui, apagando, tá? Tirar daqui, só um instantinho, beleza? Ok. Então, para ser injetora, como a gente falou, dois cabras quaisquer que a gente pegue distintos no domínio vão ter imagens distintas. Na matemática a gente representa dessa forma, tá? Vai ser injetora quando, olha, quaisquer dois elementos distintos no domínio, quaisquer dois elementos do domínio distintos vão resultar em imagens distintas. É assim que a gente lê.
Uma forma equivalente de se falar isso tem a ver com a linguagem, tá? Lógica. Se nós pegarmos dois caras no domínio que possuam a mesma imagem, então necessariamente esses elementos são iguais, são os mesmos, não pode ser dois distintos. Para cálculo, essa outra definição equivalente é mais prática de ser usada. Gente, outra função, tá? A função x ao cubo. A função x ao cubo, ela tem esse gráfico daqui, tá? Não sei se vocês conhecem, viram um estudo de vocês no ensino médio, ok? Para nós observarmos aqui, o que vocês acham? Ela é uma função injetora? O que vocês acham? Ela é uma função injetora? Se eu pegar dois elementos quaisquer, pegando dois elementos quaisquer distintos no meu domínio, observem que eles vão produzir imagens distintas, ok? Bom, evidentemente só assim pelo gráfico não seria uma demonstração formal na matemática. A matemática ela é meio cheia de 9 horas em questão de demonstração, tá? Você pode visualizar isso, até achar, poxa, olha, se eu pegar um cara aqui, só tem um no meu domínio que chega nele, tá certo? Mas como é que a gente faria isso de maneira matemática? Lembra daquela segunda definição? A gente pega f de x2 igual a f de x1, tá? Se nós tivermos dois elementos na imagem iguais, o que vai acontecer? Ora, por definição, f de x2 vai ser igual a x2 ao cubo e f de x1, x1 ao cubo. Então, nós teremos, passando isso daqui para o primeiro membro, nós temos essa equação. Aqui é o que nós chamamos de fatoração. Nós podemos fatorar, isso vocês vão aprender em polinômios, tá? A gente pode fatorar esse polinômio com um produto de dois polinômios, esse e esse. E nós temos isso igual a zero, tá? Tá aqui. Então, vejam, aqui, então, o que nós vamos concluir? Nós vamos concluir que se isso é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Mas isso daqui, gente, ser igual a zero, vai significar que x1 menos x2 igual a zero, e portanto x1 igual a x2. F é injetora, tá? F é injetora. Nós temos essas duas possibilidades. Se acontecer a primeira, nós teremos a igualdade, e essa daqui a gente prova que nunca vai poder ser igual a zero. Então só resta essa possibilidade, x1 seria igual a x2 e portanto f é injetora. Não se preocupem muito com isso, mais lá na frente, quando vocês estiverem fazendo talvez introdução à álgebra, alguma coisa desse tipo, questões mais formais, formalismo, vocês vão aprender mais. Isso é o pessoal da matemática, tá? Bom, da mesma forma, eu peço que vocês deem uma observada aqui nesse exemplo, que a nossa função ela não é sobrejetora. Graficamente já dá até para perceber, tá certo, gente? Graficamente, para nós verificarmos que uma função não é sobrejetora, basta nós traçarmos um segmento horizontal que corte pelo menos duas vezes, ó, como é esse caso, pelo menos duas vezes o nosso gráfico da função. Se isso acontecer, gente,
não é sobrejetora. Formalização está aqui feita, não é a princípio tão importante, mas os matemáticos será, tá? A gente vai estudar no futuro isso daí, a formalização. Todavia, aquela que não era injetora, tá certo? Ela vai passar a ser injetora se nós fizermos uma alteração no domínio e no contradomínio. Se a gente só pegar essa parte positiva aqui, ó, aí, ó, traçando retas horizontais, elas só vão cortar em um ponto o meu gráfico, tá certo? Só corta em um ponto. Então, quando isso acontece, qualquer reta horizontal corta só um ponto o meu gráfico, então isso significa que a nossa função é injetora. O que é uma função bijetora? Gente, uma função é bijetora quando ela é sobrejetora mais injetora. Ok? Então, tem que acontecer essas duas coisas. A imagem tem que ser igual ao contradomínio e aquela condição de injetividade. Quaisquer dois elementos distintos no meu domínio, né, vão levar em elementos distintos do contradomínio. Bom, um exemplo onde a função é tanto injetora quanto sobrejetora, ou seja, é bijetora, foi um exemplo já dado da função f de x igual a 3x menos 1. Tá? Nós conseguimos observar facilmente, isso nós já vimos, né, que a imagem coincide com o contradomínio da nossa função e, portanto, ela é sobre. E aquela técnica, né, de provar que ela é injetora, se nós pegarmos dois elementos distintos no domínio, multiplicando por 3, ambos os lados vai continuar distinto, subtraindo um dos dois lados vai continuar distinto, isso nada mais é do que a imagem de um e a imagem de outro serem distintas. Então ela é injetora. É isso aí, gente. Terminamos nossa terceira aula de função. Teremos uma quarta aula, muito mais breve. Espero que vocês consigam fazer proveito todas essas nossas aulas para os cursos que irão se apresentar no futuro para vocês, ok?